Bom dia, igreja. Prazer estar juntos com vocês mais uma vez. Hoje que vamos dar início a uma nova série. Vocês já devem ter visto aí a nossa publicação em rede social sobre esta série, sobre o livro de Abacuque, cujo título é O Justo Viverá pela Fé. A nossa leitura de hoje será em Abacuque, capítulo 1, do verso 2 ao verso 5. É uma leitura um pouquinho longa, nós não vamos fazer de uma vez, vamos fazer por partes, mas se você quiser também ir acompanhando aí pela sua Bíblia, você pode abrir. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 5. Série nova. A gente vai começar lendo o versículo 1 do primeiro capítulo de Abacuque, e está escrito assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Advertência revelada ao profeta Abacuque. O texto já começa de um jeito especial para nós leitores, né, com a palavra advertência. Né? Então parece que por meio deste livro, por meio da leitura deste livro, nós estaremos diante de uma advertência, não uma advertência qualquer, mas uma advertência revelada a um profeta. Sempre que na Bíblia algo é revelado, aquele que revela é Deus. É um conhecimento que vem da parte de Deus e este é dado a conhecer aos seus profetas, ao seu povo e assim por diante. E com isso, a gente olha para este profeta que foi chamado por Deus para trazer esta advertência. E Abacuque, a gente poderia dizer que é um profeta do avesso. Abacuque é um profeta diferente, o seu livro é um livro diferente. São apenas 3 capítulos, são 3 mensagens que a gente vai fazer, quase uma por cada capítulo ao longo dessa série, contando que semana que vem tem a ceia também, e a gente vai manter dentro do assunto. Se o Caleb não planejava manter dentro do assunto, agora vai ter que manter dentro do assunto. E ao longo das nossas devocionais também a gente vai estudar todo o livro do profeta Abacuque. E é interessante você perceber que no Antigo Testamento, o que o profeta faz? O profeta recebe de Deus uma palavra que confronta o seu povo. Então o profeta, por um lado, ele olha para o seu povo, ele olha para o povão no sentido geral mesmo de povo, ele olha para as lideranças governamentais, ele olha para os mestres, então a liderança religiosa do povo, ele compara tudo aquilo que ele vê com a revelação de Deus na lei. O que era a vontade de Deus para nós revelada nas Escrituras? A vontade de Deus é esta, as leis do Senhor são essas, os mandamentos do Senhor são esses. O caráter de Deus revelado na Escritura e as exigências de Deus para o viver do seu povo são essas, e assim por diante. Quando ele cruza uma coisa com a outra, ele descobre tudo aquilo que na vida do povo de Deus não está de acordo com a vontade de Deus. Estes homens são chamados por Deus com esta tarefa, a dura tarefa, a terrível tarefa de confrontar o povo. E a gente sabe que os profetas passavam maus bocados por conta disso. Eram homens que nem sempre eram ouvidos, porque nem sempre a palavra que eles tinham para anunciar era agradável aos ouvidos do povo. Confrontos que exigiam mudança de caminhos, arrependimentos e assim por diante. Então isso é o padrão de um profeta. Só que o nosso profeta aqui, ele é um profeta do avesso por um motivo muito simples. Enquanto os profetas tradicionalmente confrontavam o povo, Abacuque confronta Deus. E essa é a grande diferença do livro de Abacuque e do exercício profético de Abacuque, que é um profeta quase que anônimo no Antigo Testamento. Talvez seja um dos profetas sobre quem a gente menos tenha noção de quem tenha sido, o que tenha vivido e assim por diante. É um profeta bastante anônimo, um livro bastante curtinho, que não nos dá muitas informações sobre a sua vida pessoal e nem nada, diferente de outros profetas, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel e assim por diante. Abacuque é quase que um anônimo nessa história e o que a gente tem dele é este livro. E já é o suficiente para a gente encarar Abacuque como um profeta diferente, um profeta do avesso. Ou seja, é claro que ele não vai deixar de dar a palavra ao povo, tanto que esse livro está aí na sua Bíblia até hoje, ele deu a sua palavra ao seu povo, mas o jeito como isso aconteceu, tudo começa com Abacuque levando o Senhor um confrontamento.
Abacuque levando a Deus queixas. Vamos olhar para elas um pouquinho. Em primeiro lugar, a primeira queixa de Abacuque começa com uma expressão que acredito que você e eu já tenhamos usado. Deus, até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso, Deus? Até quando esse sofrimento? Até quando essas dúvidas? Seja na nossa vida pessoal, que provavelmente seja uma situação pela qual todos nós já passamos, de perguntar para Deus, Deus, eu não aguento mais, até quando? Dá um prazo final para esse sofrimento, dá um prazo final para essa angústia, dá um prazo final para essa resposta que eu tanto aguardo. Senhor, até quando? Até quando? Até quando? O silêncio ensurdecedor de Deus potencializa ainda mais essa pergunta. Até quando, Senhor? Mas pode ser que você esteja hoje se questionando e fazendo a mesma pergunta, até quando, Senhor? Não tanto a partir do que você está experimentando na sua própria vida, mas você esteja fazendo isso a partir do que você está vendo no nosso mundo e no nosso tempo. As questões relacionadas à corrupção, as questões relacionadas a injustiças, questões relacionadas à violência. Gente, eu sou o pai de uma criança de quase 3 anos de idade. Há pouco tempo atrás, acredito que 2 meses, me ajudem aí pais, a gente viveu uma tensão de uma ameaça de ataque nas escolas. Depois de um ataque ter acontecido, onde um ser humano entrou em uma escola com uma machadinha e matou crianças. Violência, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, por pura maldade, por pura destilação do mal. Você percebe? Deus, até quando? Até quando? Para onde a gente está indo? O que é que está acontecendo no nosso mundo? E aí as pessoas estão buscando respostas, estão buscando alívio, estão buscando esperança em ideologias políticas, em partidos, em homens. Abacuque está nos mostrando, entre outras coisas, aonde nós devemos buscar esperança e para quem nós devemos formular as nossas queixas e os nossos questionamentos. Abacuque direciona de uma maneira brutalmente clara que é a Deus que se dirigem os nossos questionamentos, que é a Deus que levamos as nossas angústias, que é a Deus, e este sentimento, este desejo de justiça é legítimo. Este desejo de que a violência acabe, de que a corrupção cesse e de que os sofrimentos que as pessoas vivem por conta de todos estes problemas, que eles tenham um fim, este sentimento é legítimo. Abacuque está nas suas queixas ousadas contra Deus, legitimando este sentimento, e Deus as recebe. Deus as recebe. Deus não tem nenhum problema em ser confrontado. Deus aguenta confronto. Deus aguenta que o seu povo leve a Ele as suas queixas, e mais, Ele espera que façam isso. Porque quando as nossas queixas são levadas para Deus, nós as estamos levando ao lugar certo. Nós estamos levando àquele que de fato tem respostas para todas as nossas queixas. Vamos ler os primeiros versos então, da queixa de Abacuque? A palavra diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida.
Bom, essas são as palavras de Abacuque, que talvez estejam hoje sendo o closed caption do que passa na nossa cabeça quando a gente olha para as notícias do nosso mundo. Concorda comigo? Você percebe a atualidade do que Abacuque está dizendo? Você percebe uma outra coisa, é um texto de aproximadamente 6 séculos antes de Cristo. Isso significa pelo menos 2.600 anos a grosso modo. Sabe o que você descobre com essas queixas de Abacuque? A gente não mudou nada. O mundo continua sendo a mesma coisa. Há violência para todo lado, há injustiça para todo lado. A justiça é pervertida, os ímpios continuam progredindo, os ímpios continuam indo, nadando de braçadas, e a gente aqui, preso num redemoinho que está levando a gente para o fundo. As coisas parecem que não mudam, as coisas parecem que estão sempre da mesma forma como sempre estiveram. Por isso, até quando, Senhor? Abacuque apresenta, em resumo, 3 grandes assuntos na sua queixa. O problema da violência, o problema da maldade e o problema da injustiça. Nessa primeira queixa, Abacuque está colocando diante do Senhor tudo aquilo que ele está vendo na sua realidade. Entenda isso. Abacuque não é um filósofo grego sentado numa pedra em Atenas, refletindo sobre as coisas. Ele é um profeta de Deus que está olhando para a sua realidade. Ele está vendo o seu próprio povo, ele está fazendo questionamentos a Deus por aquilo que ele está vendo como prática cotidiana do seu próprio povo: violência, maldade e injustiça. A perversão do que é justo, a normatização do que é injusto, é isso que ele está observando na sua realidade. Ele não está pensando um cenário hipotético. Abacuque está falando daquilo que diariamente ele tem visto. A violência estava presente no dia a dia, e é violência normatizada. Para pensar nisso, gente. No nosso mundo, violência é entretenimento. Violência brutal é entretenimento. A violência está normatizada, está presente no dia a dia. A violência, a maldade, a destruição podiam ser vistos nisso que ele chama de lutas e conflitos para todo lado. Abacuque está perplexo diante da realidade que ele vê diariamente. E esses versos, as queixas de Abacuque, são as conclusões que ele chega, as conclusões do profeta. Porque Deus não faz nada para salvar, deixa os pecadores impunes, os justos no sofrimento, e a justiça sendo pervertida, e a injustiça virava o novo normal. É isso que ele enxerga, essa é a conclusão do profeta sobre tudo que ele está vendo. Violência, maldade e injustiça se propagam, sabe por quê? Porque o Senhor ouve, e o Senhor não faz nada. Eu falo, eu clamo, eu peço, e o Senhor não vem salvar. Essa é a queixa de Abacuque. Ousadinho o profeta, né? A gente está nessa, Senhor, porque o Senhor está aí, sem fazer nada. O Senhor está deixando as coisas impunes. O Senhor não está vindo trazer salvação. É por isso que as coisas estão sendo pervertidas. É por isso que a violência está sendo normatizada. É por isso que a pura maldade está diante dos nossos olhos. Estas são as coisas que Abacuque vê, e o que realmente deixa ele angustiado é que Deus está parado. Deus está parado. Abacuque está transtornado com isso. Ele está vendo tudo isso, ouvindo o clamor do profeta, e Deus não esboça nenhuma reação. Deus não está dizendo nada contra a violência, contra a maldade e contra a injustiça. A verdade é que esta pergunta que Abacuque está fazendo é uma pergunta bastante antiga, que já foi formulada e que tem sido formulada de diversas formas. E em resumo, a pergunta é: por que o mal prospera? Por que o homem mau prospera?
Por que aquele que está praticando a maldade vai bem na vida, tem sucesso? Por que a corrupção é recompensadora? Essas são as questões que estão por trás desta pergunta antiga. Parece ser recompensador viver praticando a maldade. Parece que a violência é mesmo o meio mais eficaz para se alcançar os objetivos. Violência física, violência usada nas palavras, violência que destrói não apenas o físico de uma pessoa, mas destrói a vida emocional de uma pessoa, que destrói a reputação de uma pessoa. Parece que a violência é mesmo o melhor caminho para a gente alcançar os nossos objetivos. Parece que a opção pelo conflito é mais interessante do que trabalhar para a reconciliação. Parece que os frutos da injustiça são mais lucrativos e saborosos. Parece que explorar os pobres para o enriquecimento pessoal é mesmo uma atividade recompensadora. Parece que a ostentação serve bem para publicar o sucesso de quem pratica a injustiça. Parece que podemos brincar com a vida das pessoas, nos sentirmos como deuses e sairmos impunes. São essas e outras afirmações que estão por trás das mentes que já formularam o questionamento de Abacuque. Quer um exemplo? Salmo 73. Salmo 73. Tem um trecho do Salmo 73 que diz o seguinte: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Palavras duras do salmista. Parece inútil manter o coração puro. Parece inútil trilhar o caminho dos justos. Parece inútil ser fiel à palavra de Deus. Porque é isso que eu tenho sido. Eu tenho buscado manter puro meu coração. Eu tenho buscado lavar as minhas mãos na inocência, mas eu continuo sofrendo. A vida me dá um golpe atrás do outro. E quando eu olho para os ímpios, eles estão indo de bem para melhor. Talvez seja inútil tudo isso. Esse é o questionamento do Salmo 73. O interessante é que quando queixas são levadas a Deus, esse Deus responde. E aí a gente vai olhar agora aquela que foi a primeira resposta de Deus. A primeira resposta de Deus, que está na sequência do texto, em resumo, é dizer o seguinte para Abacuque: Abacuque, você vê todas essas coisas e isso te deixa perplexo? E isso te deixa transtornado? Você vê todas essas coisas, Abacuque, e você está dizendo que eu não estou agindo, que eu não estou vendo, que eu estou calado, que eu estou inerte, inoperante? É isso mesmo, Abacuque? É, Senhor, é o que eu tenho visto. Então tá bom, Abacuque, você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada, Abacuque. Olha o que Deus responde para Abacuque. Verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo que não creriam se a vocês não fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia.
menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. A resposta de Deus para Abacuque é zero reconfortante. Abacuque leva para Deus uma queixa, leva para Deus um problema e recebe um problema maior ainda do que ele tinha em princípio. Porque a resposta de Deus é muito simples. Abacuque, eu estou trazendo os babilônios. Eu estou trazendo contra este povo uma nação, e aí você tem toda essa descrição poética magnífica que o Senhor trouxe. Toda esta nação cujas características são de gente preparada, treinada, equipada para a violência. Olha isso, o Deus deles é a sua própria força. E eles exercitam essa força com artimanhas de guerra, com mecanismos de guerra, com armas de guerra, com estratégias de guerra, para que nenhum inimigo resista ao seu poder. Em 625 a.C., este império começa a sua ascensão. Em 612 a.C., eles derrubam o grande império do seu tempo, que era Nínive, a capital da Assíria. É isso e é este tempo que Abacuque está vendo. O surgimento de uma besta de guerra, uma fera de guerra. E ele está vendo este império crescer e ele não estava nem contando com isso. É como se Abacuque chegasse para Deus e dissesse o seguinte: Deus, espera aí, eu só estou questionando sobre o meu próprio povo. A minha questão é a maldade, a violência e a injustiça do meu próprio povo. O que tem a ver os babilônios com isso? Ué, Abacuque, mas você não estava questionando que eu estava inerte? Você não estava dizendo que eu estava sem fazer nada? Você não está dizendo que a violência está passando sem punição? Você não está dizendo que a injustiça está prevalecendo? Então eu vou trazer juízo sobre o povo. Esse já era meu plano, Abacuque. Eu só estou revelando ele para você agora. Este Deus agora anuncia que está trazendo os babilônios, e esta é justamente a resposta que o profeta não queria ouvir. E isso vai gerar no profeta um questionamento ainda maior, porque o que em outras palavras Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte: Abacuque, você está vendo os ímpios prosperarem, mas se aguenta aí, porque eles ainda vão prosperar muito mais. Eles ainda vão prosperar muito mais, Abacuque. A violência ainda vai crescer mais, a injustiça vai ser ainda mais alastrada. As dores vão continuar, Abacuque. As dores vão continuar. Essa conversa de Abacuque com Deus me lembra muito um outro profeta que viveu no mesmo período, chamado Jeremias. O livro de Jeremias é uma obra de arte. E a história de Jeremias é uma história incrivelmente linda, de fidelidade a Deus, de submissão a Deus, em um tempo de caos, tremendamente igual ao nosso. E chega um ponto, lá no capítulo 12 do livro de Jeremias, que Jeremias vai dizer o seguinte: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Pode rir. O cara é ousado mesmo. Olha que ele começa: Tu és justo, Senhor. E entenda uma coisa. Na mente de um profeta, na mente de alguém que conhece a Deus lá no Antigo Testamento, dizer que Deus é justo não é apenas dizer que entre qualidades, uma delas é que Ele é justo. Ele é o justo. Ele é o padrão a partir do qual tudo que é justo e injusto é medido. Deus é o justo. Entenda isso. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, ou seja, mesmo sabendo que o Senhor é justo, mesmo sabendo da sua prática de justiça, eu tenho que discutir com o Senhor sobre essa tua justiça aí. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Esse é o questionamento que o Senhor traz a Jeremias.
A gente volta a ele daqui a pouco. Abacuque, diante da resposta que não agradou, ele vai dizer para Deus algo que agora é a sua nova perplexidade. Deus, qual é o sentido de sermos julgados por meio de gente mais ímpia do que nós? Qual é o sentido do Senhor estar dizendo para a gente que, para que nós sejamos julgados das nossas maldades, para que a impunidade deixe de ser a ordem do dia, o Senhor traz sobre nós uma nação pior do que a gente, mais violenta do que a gente, mais maldosa do que a gente, mais injusta do que a gente, para dominar o nosso povo e lucrar e crescer e expandir o seu território, sua maldade e sua injustiça usando a gente. Que sentido isso tem, Senhor? A conta não está fechando. Se a injustiça é punida com violência, isso só leva a mais injustiça. Deus, onde que isso vai parar? Se você pune a injustiça com violência, a violência gera mais violência, e isso estabelece e mantém o ciclo destrutivo da maldade em plena atividade. Senhor, a minha oração é para que pare. É para que pare, não é para que venha uma onda pior do que a nossa e arrebente sobre a gente. A minha oração é para que pare, é para que pare. Aí, a segunda queixa de Abacuque, ele vai mostrar então, com as suas próprias palavras, essa sua indignação. Vamos ler o texto, a partir do verso 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? É interessante que os profetas, quando vão fazer o questionamento para Deus, começam escolhendo minhas palavras, né? Deus, tu és justo. Deus, tu não és desde a eternidade. Quer dizer, começa já enaltecendo o Senhor, só que tem um porém na história, né? Tem um contudo ali no meio. Então, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A postura de Abacuque é muito significativa para nós. São duas queixas que nós já lemos. Isso nos faz lembrar que o povo de Deus, antes da invenção do WhatsApp, do Telegram, do Twitter, do Instagram, do Facebook, etc., começava a levar os seus questionamentos, não às redes sociais, mas levava os seus questionamentos ao Senhor. Que o lugar de derramar um coração inquieto não é em comentários de uma rede social, não é em respostas maldosas e truculentas às outras pessoas. O lugar de derramar um coração perplexo é na presença do Deus Santo, é na presença do Deus justo, é na presença do Deus que é eterno, e se é eterno, Ele é soberano sobre toda a história, e Ele sabe o que faz. Abacuque não tem dúvidas de que Deus sabe o que está fazendo, ele só não entende o que Deus está fazendo.
Abacuque não tem dúvidas sobre o caráter de Deus, tanto que ele escreveu as coisas que ele escreveu nesta queixa. Ele não tem dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele sabe que Deus é santo, ele sabe que Deus é eterno, ele sabe que Deus é a rocha, ele sabe que os olhos de Deus não suportam ver a maldade. A questão de Abacuque não é o caráter de Deus, a questão de Abacuque é que ele não entende o que está acontecendo no seu tempo, a conta não está fechando. Então este é o lugar seguro do questionamento do fiel a Deus. É a Deus e não na rede social. É a Deus, e não declarando e espalhando o seu ódio e a sua violência e o seu senso pervertido de justiça em uma rede social, mas é levando diante de Deus e a palavra de Deus, joelhos no chão, oração e lágrimas derramadas. Este é o lugar seguro daquele que é fiel a Deus, porque ali ele sabe que ele está levando a sua queixa e o seu lamento diante de alguém que está interessado em ouvi-lo, de alguém que está interessado em colher todas as suas queixas e tratar o seu coração, porque ele sai do encontro pessoal com o Eterno com um coração aliviado e jubiloso, porque o Deus Santo se revelou e falou. Dando spoiler da terceira mensagem, como é que o livro de Abacuque termina? Com um salmo de adoração a Deus. Você não sai assim dos mecanismos que hoje, burramente, a nossa cultura tem utilizado para expressar o seu desejo de justiça. Mas nós somos fiéis ao Senhor. E se somos fiéis ao Senhor, se somos o seu povo, é como Abacuque, na presença de Deus. Queixa-se, lamente e suba para a torre de vigia para esperar o que Deus tem a dizer sobre a sua queixa e sobre o seu lamento. O que Abacuque está fazendo então? Ele está em primeiro lugar se queixando com a pessoa certa. Ele vai falar com Deus. Ele vai no lugar certo. Ele vai na pessoa certa. Ele clama por justiça e pelo fim da violência. Olha que interessante. Abacuque não quer mais violência. Este é o tom da sua segunda queixa. Deus, eu quero que se interrompa a violência. Eu não quero que venha mais violência sobre nós. Eu quero que se interrompa. Eu quero que o Senhor ponha um ponto final na violência. Eu quero que o Senhor ponha um ponto final na maldade. Ele não permite ser mais uma engrenagem, mais uma peça na roda da violência. Ele quer o fim da violência. Ele quer ser parte da solução e não parte do problema. É isso que o Abacuque está tentando fazer. É isso que a gente consegue perceber neste desejo inquieto do profeta. Essa pergunta e esta ação de Abacuque se manifesta para nós de tantas outras formas. Eu poderia te dar diversos exemplos, diversas maneiras como eu sou professor de teologia, direto vem alunos perguntando para nós, mas como que a gente entende a justiça de Deus e a liberdade de escolha humana? Como é que a gente entende a soberania de Deus e o livre-arbítrio das pessoas? Por que dá tanta maldade no mundo se Deus é bom e se Deus é amor? Essas perguntas surgem o tempo todo, em aulas do Crescer e na faculdade. Isso aí surge o tempo todo, esses são questionamentos que estão aí. Mas eu decidi te trazer uma história de vida. Não apenas uma resposta de um professor de teologia, mas eu quero te trazer a resposta de alguém que se converteu a Cristo por causa dessa pergunta. Eu estou falando de C.S. Lewis, uma das mentes mais brilhantes que o mundo conheceu no século passado. Um dos mais importantes escritores cristãos e defensores da fé cristã. Mas você sabe que C.S. Lewis, embora tenha sido criado em um lar cristão, por conta do conhecimento, da sua atividade acadêmica, da reflexão, enfim, ele se tornou um ateu. Ele entendia que Deus não existia. E isso não bastou para C.S. Lewis. Além de ele ser um ateu, ele se tornou um ateu militante. É um chato ao quadrado, né? É o ateu militante. Além de ser ateu, ele tem que querer convencer os outros de que Deus ainda não existe. Ele faz do seu ateísmo a sua religião e é proselitista. Ele quer que outros sejam ateus como ele.
Aí C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Deixa eu explicar isso para vocês. O argumento de C.S. Lewis é o seguinte: Deus não pode existir. Porque se Deus dos judeus e dos cristãos é tudo isso que eles dizem, santo, justo, bom, amor e etc., o universo criado por Ele, sustentado por Ele, não poderia ser injusto, mau, violento, opressivo, sofrimento, doloroso e assim por diante. Deus, portanto, não pode existir. Por quê, C.S. Lewis? Porque a conta não fecha. A conta não fecha. Aí, na sua reflexão, e esse é o bom de ser um intelectual nessas horas, ele não parou na sua tese, né? Ele continuou refletindo. E ao continuar refletindo, eu estou resumindo aqui a história de uma vida, tá, gente? O livro que ele conta essa história se chama Surpreendido pela Alegria. Compre e leia esse livro, por favor. Nessa história de vida dele, ele chega, depois de anos e anos e muitas experiências, a essa conclusão: se eu estou chamando o mundo de um lugar injusto, de onde me veio em primeiro lugar um senso do que é justo? Se eu sou capaz, como um ser humano, de dizer que determinada ação é injusta, de onde me veio a ideia do que é o justo para eu poder dizer que aquela ação é injusta? É mais ou menos o seguinte: se você cair no mar, você sabe que você se molhou, você tem um senso de estar molhado. Um peixe não sabe o que é estar molhado, porque ele nasceu ali. Ele não tem essa noção do que é ser molhado. Entende? É o mundo que o circunda. E esse é o argumento central de toda a defesa e exposição da fé que C.S. Lewis faz nesta outra obra que se chamou Cristianismo Puro e Simples, um clássico da literatura cristã. Eu defendia a ideia de que Deus não poderia existir, porque se Deus existisse, o universo não seria este lugar cruel e injusto. E a partir deste argumento e desta consciência de que Deus, em primeiro lugar, é a nossa referência do que é justo. Porque há um Deus justo, criando este universo e criando os seres humanos e dando para o seu povo uma lei moral a ser seguida, é que nós temos em primeiro lugar um senso do que é certo e do que é errado, antes mesmo de que qualquer lei dos homens, de qualquer legislação de um país tenham sido escritas. Existe no ser humano um senso universal de justiça. E este senso universal de certo e errado, que é uma noção mínima de certo e errado, provém do Deus que nos criou, e o Deus que nos criou exige a conduta certa. Então eu só posso dizer que uma linha está torta, porque Deus me deu em primeiro lugar a noção de uma linha reta. Percebe? O questionamento de Abacuque, gente, é válido. O questionamento de Abacuque é legítimo. E quem dera nós estivéssemos questionando dessa forma. Mas não para uma rede social. Mas não num grupo de WhatsApp, onde a gente vomita o que a gente pensa. Na presença de Deus. Pensando em Deus. Subindo na torre de vigia e aguardando o que Ele tem a responder sobre a nossa queixa e sobre o nosso lamento. Caminhando para o fim, o começo da segunda resposta de Deus é onde a gente vai encerrar, que é no verso 5 do capítulo 2, e aí, posteriormente, na segunda mensagem da série, a gente vai continuar. Deus vai dizer o seguinte para Abacuque: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Eu vou ler de novo.
O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Mas o que contrasta com o ímpio e envaidecido, cujos desejos não são bons, são justos, que vivem por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. A resposta de Deus para Abacuque começa com uma declaração. Abacuque, escreva claramente a visão. Escreva claramente o que eu vou te mostrar, para que se leia com clareza. O que ele vai começar a dizer em todo o capítulo 2 é que Abacuque virá a juízo. Abacuque, a violência, a maldade e a injustiça são males que colapsam sobre eles mesmos. O que ele vai dizer é que todo ato de injustiça, como por exemplo, todo enriquecimento ilícito de um saqueador, um dia tornará ele o saqueado. Que aquele que arquiteta o mal e constrói a sua casa por meio de lucros desonestos, chegará o dia em que as pedras das paredes se abalarão e as vigas da casa cairão sobre a sua própria cabeça. Abacuque, o mal colapsa sobre ele mesmo. Talvez seja por isso que eu tiro a mão e deixo acontecer. Porque Abacuque, na maior parte dos casos, não preciso ir lá, eu, e derrubar a casa do sujeito. A história dá conta disso, Abacuque. Por isso eu tiro a mão. Só que tem uma coisa que você precisa saber. Vai chegar o dia da minha intervenção. E ela não se atrasa. Ela vai acontecer no dia em que eu designei para que ela acontecesse. Existe um desígnio. Isso significa que aquele que é o justo é soberano. E sim, Abacuque, eu vejo o que você vê. Eu sinto o que você sente. Eu ouço o que você ouve. Sim, Abacuque, eu conheço o seu questionamento antes que você o formulasse para mim. E eu sou soberano sobre essa história. Ou seja, o soberano sobre a história da injustiça que Abacuque está levando a Deus é o justo. E eu agirei, Abacuque, eu agirei no dia que eu designei para isso. O que cabe a você, Abacuque? Espera, tenha paciência. E de antemão, e isso é fantástico na resposta de Deus a Abacuque, de antemão, Abacuque, lembre-se do seguinte: o justo viverá, e viverá por sua fidelidade. Enquanto você espera a intervenção do justo, Abacuque, saiba que o que cabe a você é continuar vivendo por sua fidelidade. Ele diz a Abacuque que cabe ao justo, portanto, a espera, a paciência. Gente, não é à toa que paciência é fruto do Espírito. Naturalmente, nós não somos capazes disso. Naturalmente, nós não somos. Nós naturalmente somos apressados, nós naturalmente tomamos a dianteira e naturalmente saímos por aí enfiando os pés pelas mãos. Paciência no agir de Deus é fruto do Espírito. É algo que Deus está querendo produzir em nós, por meio da sua intervenção graciosa, ao ter nos dado o seu Espírito. É a espera dos justos. E por fim, Ele nos chama para uma vida de fidelidade. Esse texto, é claro, nos encaminha ao Novo Testamento. Porque é justamente esta frase, dita por Deus a Abacuque, que vai ser tomada pelo apóstolo Paulo
lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, onde ele começa o seu argumento sobre o Evangelho com esta afirmação de Abacuque: o justo viverá pela fé. Fé tem um dos sentidos, e isso não é um sentido excludente, isso está dentro do que é fé, esta dimensão de fidelidade. Fé é o que nos mantém firmes em uma mesma posição, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja ruindo, nós permanecemos. Nós permanecemos. O lugar da permanência do fiel é a obediência a Deus. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. A obediência não é apenas uma ação que é exigida de você. A obediência não é um mandamento, uma ordem para você. A obediência é o espaço aonde você vive. Nós vivemos em um espaço de obediência. E esta fidelidade a Deus e manter-se buscando a pureza do coração e manter-se fiel em diariamente lavar as nossas mãos da culpa é o nosso lugar. É ali que a gente permanece. As queixas podem e devem ser formuladas a Deus. Os nossos lamentos devem ser despejados diante do Deus misericordioso que nos ouve. E a nossa vida deve permanecer no espaço da obediência. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre esse texto, o justo viverá por sua fé, ele dá um passo em direção a este Deus que está cumprindo a sua promessa. Porque quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos sobre o justo viverá pela sua fé, ele escreve de um lugar da história em que Deus interviu, em que Deus agiu. Ele escreve de um ponto da história a partir do qual a justiça de Deus se manifestou. Ele escreve de um lugar da história onde Deus definitivamente revelou o que ele considera como justo. Ele escreve tendo diante dos seus olhos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E em Jesus e no Novo Testamento, essa expressão de Abacuque é recheada de uma realidade completamente nova. O que Deus estava começando a revelar lá no passado, em Jesus Cristo ganha corpo, ganha forma, ganha um rosto, ganha uma voz, ganha uma cruz e ganha uma ressurreição. Em Jesus Cristo, não é apenas a fidelidade no sentido de o lugar da minha obediência, mas agora eu entendo que o lugar da minha obediência é estar em Cristo Jesus. Ele é o alvo da minha fé. É nele que eu confio. E eu confio que é nele e na sua obra que Deus está colocando um ponto final na violência, na maldade e na injustiça. É por meio de Jesus Cristo e da sua obra que ainda há de se completar, é que nós temos um ponto final definitivo para a morte e todos os males que ela traz sobre a nossa vida. Vamos orar?